Fala, guerreiros, me chamo professor Luiz Antônio e vamos conversar um pouco sobre a história da PEMAL. Vamos iniciar aqui, uma série de vídeos relacionados à história para a Polícia Militar de Alagoas, ok? Então, essa primeira aula vai ser tranquila, vamos citar aqui os principais pontos relacionados às primeiras civilizações e depois a gente vai abrangendo outras matérias até chegar à história do Brasil, até finalizarmos ali na Idade Contemporânea, beleza? Nessa primeira aula, como já foi falado, nós vamos falar sobre a história da Polícia de Alagoas relacionado a primeiras civilizações, beleza? Algumas coisas introdutórias que eu tenho que citar primeiro. Por quê? Antes dessas primeiras civilizações, você tem que lembrar que nós temos períodos na história, não é isso? Nós temos, vou colocar aqui os 4 principais períodos. Primeiro, a gente vai começar com algo que vem antes da história. Na língua portuguesa, a gente chama isso de pré, ou seja, antes da história, pré-história. A pré-história, ela é marcada pelo quê? Você vai marcar duas coisas aí para você. Nomadismo, ou seja, eles não paravam quieto, gosto de resumir assim. O nomadismo, ele é caracterizado por essas migrações que eles faziam de uma região até a outra, quando, por exemplo, acabou o alimento, ou eles precisavam modificar o local por causa do clima. Então, o nomadismo é quando eles não ficaram em uma região só. Eles não ficavam em uma região só, beleza? A pré-história também é marcada por pinturas rupestres, como a gente consegue ver em grandes arquipélagos, beleza? Mas o que é importante aqui mesmo para o nosso assunto é essa transferência da pré-história para a história. O que é que marca o início da história? Segundo a nossa disciplina, a história inicia com o início da escrita, quando os povos começaram a utilizar a escrita, que a gente vai falar já já sobre o primeiro povo a utilizar, ok? Então, essas primeiras civilizações também é marcado também por um processo chamado de sedentarização. O que é isso? Lembra que eu falei que os povos da pré-história eram nômades? Ou seja, não paravam quieto, migravam a toda hora, buscando caça, buscando coletar frutos em árvores e por aí vai? Aqui, essas primeiras civilizações, há um processo chamado de sedentarização, como foi falado. O que é isso? Sedentarização, quando a gente pensa na própria palavra sedentário, é quando alguém não faz muita atividade física. Aqui é bem parecido. Esses povos que viviam migrando, eles param de migrar e se fixam em um só local. Ou seja, eles param de ficar de um lado para o outro e começaram a se fixar em locais, esses povos, beleza? Então esse é o processo chamado de sedentarização, ok? Então essas primeiras civilizações são marcadas por isso. Mas onde é que eles pararam? Vamos lá. As primeiras civilizações pararam no chamado crescente fértil. Vamos lá, lembrar de fértil, a gente vai lembrar de agricultura, que é exatamente o que marca a primeira civilização. Como eles não estavam mais migrando, eles não poderiam ficar somente sobrevivendo por caça e coleta de frutos, porque uma hora ia acabar. Então, eles começaram a utilizar a agricultura. E para eu ter um solo fértil, eu preciso estar perto de água. E como é que eu vou estar perto de água se essa região aqui, se você perceber, Turquia, Egito, é uma região desértica, ou seja, uma região muito quente. Como é que eu vou fazer agricultura aqui? Então eu tenho que estar perto de rios. Então as primeiras civilizações você vai marcar exatamente isso, a presença de rios, ok? Como temos aqui, a região aqui embaixo, o Egito com o rio Nilo e a Mesopotâmia com 2 grandes rios, que é o Eufrates e o rio Tigre, ok? Então o crescente fértil é essa região inteira aqui, que ela é fértil porque tem a presença de grandes rios, fechou? Então vamos iniciar realmente o nosso assunto. Eu acho que eu não modifiquei a câmera, né? Ah, não modifiquei. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso assunto que está relacionado com a crescente fértil, todo esse início que a gente falou, beleza? E a sedentarização. Como eu falei, é um desenvolvimento junto a grandes rios. Nós temos o Tigre e o Eufrates, que é é na Mesopotâmia, né? E o Nilo, que está relacionado ao Egito. Lembra que estamos falando das primeiras civilizações, nós estamos falando de uma base teocrática. O que significa isso? Que o governo está ligado à religião. Egito, a gente consegue ver que o próprio faraó, a própria figura central, ela é a representação do Deus deles na Terra. Mesma coisa nós temos em povos mesopotâmicos, persas e por aí vai. Então assim, a gente sempre vai ver a religião ligado
ligado ao governo, ou seja, ligado ao poder político. Então preste atenção nisso. São sociedades de base teocráticas, ok? Economia, obviamente, é uma economia agrária, na sua maioria. A gente vai ver povos que não seguiram essa ideia, mas os primeiros focam ali na economia agrária, com uso de irrigação e trabalho coletivo, que a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho coletivo. E a escrita como marco de transição da pré-história para a história, algo que também já foi citado aqui, ok? Então vamos iniciar com a Mesopotâmia, beleza? Primeiro, vamos focar aqui no que significa Mesopotâmia. Mesopotâmia, a tradução literal do seu nome significa terra entre rios, ou terras entre rios. Por quê? A Mesopotâmia, na verdade, não estava somente com um rio, ela tinha presença de dois, como a gente já falou, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates, beleza? E, claro, sua base relacionada à agricultura, como foi citado. Quais eram seus povos? Que eu vou citar um pouco da história de cada um deles. O primeiro povo que eu vou falar aqui são os povos sumérios. O que eu vou lembrar dos povos sumérios? Povos sumérios, você vai lembrar sobre a escrita cuneiforme. Então, os sumérios foram aqueles que criaram a primeira escrita, que é a escrita cuneiforme. Em algumas outras fontes você encontra também que eles criaram ali, começaram a utilização da roda, e a agricultura também é muito importante porque eles também criaram os zigurates, beleza? Mas eu lembrar dos sumérios, eu vou lembrar da escrita cuneiforme, beleza? Acádios. Os acádios, quando você fala de acádios, você vai lembrar do rei Sargão I. Por quê? O que é que ele fez? Perceba que são vários povos que eu estou falando, não é algo muito unificado. O que é que Sargão fez? Ele unificou a maioria desses povos em um só, ok? Então houve a unificação ali da Mesopotâmia por meio do Sargão I. Depois nós temos os chamados babilônios, que, claro que eu estou dando uma revisão geral, mas tem alguns pontos que eu vou citar um pouco mais a fundo. Os babilônios, eu quero que você preste bastante atenção, porque é um dos pontos que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, na verdade, ele veio da lei de Talião. O que era isso? Eu tentei resumir aqui como uma justiça retributiva, mas o que é que você vai lembrar? Olho por olho, dente por dente. Então, se eu fui roubado, ele vai ter que restituir o bem da mesma forma, beleza? Então, é baseado aí nessa lei de Talião. E claro que foi criado pelo rei Hammurabi, ok? Uma coisa, para vocês que estão estudando para PEMAL, lembrar que o Código do Hammurabi foi um dos primeiros direitos humanos que foram criados. Isso cai também na base ali dos direitos humanos. Por quê? Tem a relação ali dos direitos ao cidadão, do direito humano ao cidadão, beleza? Mesmo que seja algo tão punitivo, tão brutal para a gente hoje em dia, ainda era considerado um direito humano porque defendia os ideais dos cidadãos, ok? Então toma cuidado que CESP gosta de brincar com isso. Vamos voltar aqui para o fato histórico. Nós temos algumas cidades-estado independentes, lembra? Fator aqui, ó, independentes, não eram dependentes entre si, como Ur, Uruk e Lagash. Como foi falado, o governo era teocrático, ou seja, a religião ligado à parte política, e claro, eram politeístas. Já vou passar um bisu aqui, ó. Todos eram politeístas, retirando um. Quem era esse um? Os hebreus, ok? E a invenção da escrita cuneiforme, que eu já falei, que está relacionado aos sumérios. Antes da gente passar, eu queria citar também a parte aqui dos assírios, que também era um povo macedônico. O que é que eu tenho para falar dos assírios? Quando você falar de assírios, você vai lembrar de violência. Ele era um povo muito violento, tanto que foi o criador, né, esse povo, por meio do rei Assurbanipal, foi aquele que unificou o primeiro exército do mundo, ok? Mas por que ele era tão violento? A gente vai lembrar que ele era uma região de transição, que significa isso, que muitos povos passavam por lá, era uma região que, para chegar em outras, tinha que passar por lá, ou seja, havia muito roubo e havia muita violência dos outros povos. Então, por isso que eles tiveram essa necessidade de se proteger, então ficaram muito violentos por causa disso, ok? E finaliza com os caldeus, que também são chamados de neobabilônicos, mas para a CESP, o mais importante que você tem que lembrar dele seria somente a criação dos Jardins Suspensos da Babilônia, criado por Nabucodonosor, ok? De resto, esses aqui são os pontos principais que nós temos que lembrar. Vamos seguir.
Agora, vamos citar aqui o Egito Antigo. O Egito Antigo, que falou de Egito, você tem que lembrar do Rio Nilo, ok? Falou do Egito, Rio Nilo. Tanto que, vou até modificar aqui um pouco a minha fala, tanto que quando falamos dessa fala, dessa relação de Egito e Nilo, temos um grande filósofo, acho que Heráclito, não lembro o nome agora, citou, né? O Nilo é uma dádiva do Egito. Por quê? Sem o rio Nilo não existiria o Egito. Porque com a presença de um deserto tão escaldante, que é onde fica o Egito, não teria como sobreviver ninguém ali se não houvesse o Nilo, ok? Então vamos continuar. Primeiro, vamos lembrar aqui da civilização centralizada, que é com o faraó como Deus na Terra, como foi citado. O faraó não é somente o líder político, ele também é o líder religioso. Ele é visto como um Deus aqui na Terra, ok? Só uma coisa, antes de me aprofundar um pouco mais sobre isso daqui, é que, como eu falei, a civilização do Egito ela é centralizada, mas nem sempre foi. No seu início, ele era separado em nomos, ou seja, ele era separado em províncias. E essas províncias se uniram, formando duas grandes regiões, que era o Baixo Egito e o Alto Egito. Essas duas regiões, uma era mais rica que a outra e havia muitos conflitos entre eles. Só que, entre esses conflitos, um faraó, que foi o primeiro faraó de todos, que era o faraó Menés, acabou unificando todo o Egito. E é a partir daí que a civilização foi centralizada, ok? Então, cuidado quando a CESP afirma que o Egito sempre foi centralizado. Não, ele teve um processo até ser centralizado na figura do faraó, ok? Continuando aqui, como eu falei, religião no Egito é uma religião politeísta, ou seja, acreditam em vários deuses e, claro, na sua crença na vida após a morte. Vamos citar aqui algumas coisas importantes sobre isso. Primeira coisa, quando eu falo de uma região que ela é politeísta, como eu falei que acredita em vários deuses, poli vários, teístas Deus, então acredita em vários deuses, eu tenho que lembrar que essa religião ela é antroposomórfica. Por quê? Antropo, porque eu tenho uma parte que é humana, e eu tenho zoomórfica, que é zoo, né? Que é a parte animal. Então, falei da religião ali do Egito, eu estou falando da mistura entre homens, a figura humana e a figura animalesca. Ou seja, como a gente consegue ver nas figuras, nós temos cabeça de gato e corpo humano, cabeça de gavião e corpo humano. Então, por isso que era antroposomórficas, essa relação essa mistura de corpo humano com cabeça de animal, ok? Então tome muito cuidado. Outra coisa para você tomar cuidado, que vai cair uma das questões aí que eu coloquei abaixo, quando eu falo uma religião politeísta, é uma religião predominantemente politeísta. Teve uma curta passagem de tempo que um dos reis, que a gente vai citar daqui a pouco, ele tentou fazer com que o Egito se tornasse monoteísta, acreditando no deus do sol Atom, não é isso? Mas não foi por muito tempo, foi por uma curta passagem, mas você tem que saber que teve um rei, não teve um rei não, né? Teve um faraó que tentou fazer tornar o Egito monoteísta, ok? Mas em sua grande maioria, falou do Egito, falou de politeísmo, beleza? Como eu falei, anteriormente, a organização era em nomos, que eram suas regiões, províncias, né? E só foi unificado pelo faraó Menés. Grandes obras hidráulicas e pirâmides. Falei de obra hidráulica era porque o Nilo, ele tinha enchentes e ele tinha secas, ok? Então, eles tinham que organizar bem essa distribuição do ano para a plantação. E, claro, para essas enchentes não danificarem, eles criaram diques e canais, que era uma tecnologia para controlar esse fluxo de água, ok? Então, falou de engenharia, estamos falando do Egito também, né, com a utilização de diques e canais. E pirâmides, para que serviam? Pirâmides eram grandes catacumbas, por assim dizer, porque eles acreditavam, como eu falei ali em cima, ó, na crença da vida após a morte. Então, eles mumificavam as pessoas mais ricas, né, quem tinha dinheiro, eles mumificavam nessas pirâmides acreditando que um dia eles voltariam. Eles pegavam também os órgãos e colocavam em potes, que era para durar mais. Então, eles acreditavam nessa vida após a morte e por isso criaram essas pirâmides como uma arquitetura funerária, como eu resumi ali para vocês. Beleza? E aqui, ó, escrita hieróglifa.
hieroglífica, no caso, né? E avanços em matemática e medicina. Imagina, para construir aquelas cidades, não, aquelas pirâmides gigantescas, elas precisavam fazer cálculos gigantescos, eles precisavam ter uma arquitetura boa para construir aquilo. E claro, para eu mexer no corpo humano a ponto de saber que eu preciso retirar órgãos, que eu preciso mumificar, que eu preciso passar certos produtos, eu preciso ter uma medicina muito boa. Então eles conheciam bastante do corpo humano, principalmente por essas crenças que eles tinham. Beleza? Então, falei de Egito, vou lembrar desses principais pontos. Dicas para a CESP ou para a SEBRASP, como você prefere chamar. As questões costumam cobrar ligação entre religião e política. Como eu falei, é uma teocracia, que a política está ligado com a religião, ok? Podem aparecer comparações com outras civilizações antigas, como a gente vai citar daqui a pouco, os persas, os fenícios e por aí vai. Atenção à tentativa de monoteísmo, aqui o nome do faraó que fez a religião se tornar monoteísta, né, que é o Akhenaton, que ele acreditava, ele fez, todo mundo acreditava por um curto período de tempo, que era o deus Aton, o único deus, tornando o Egito, por pouco tempo, monoteísta, beleza? Foco na importância do Nilo e das pirâmides, como eu já citei. Por que era importante as pirâmides? Por causa da mumificação e na crença após a morte. E da centralização do poder nas mãos do faraó, tanto a centralização religiosa quanto a centralização política. Beleza? Seguindo, vamos agora falar um pouco sobre o reino persa, que no caso aqui seria o Império Persa. Claro, vamos voltar aqui um pouquinho, falou de Mesopotâmia, falamos de grandes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, beleza? Falei de escrita, falei de roda, falei de violência dos assírios, falei do código de Hammurabi dos babilônios, falou do Egito, eu vou falar do faraó, governo centralizado, nós estamos falando de grandes arquiteturas como as pirâmides. Agora, eu falei de Persa, eu vou lembrar de um império gigantesco, de um grande império, um dos maiores impérios que nós temos na antiguidade, que é o que a gente chama a idade que a gente está estudando agora, que é a Idade Antiga, ok? Tem a pré-história, a Idade Antiga, e quando acabar a Idade Antiga, lá com a queda de Roma, nós temos a Idade Média, ok? Estamos na Idade Antiga. Beleza, então é um dos maiores impérios da antiguidade. Quando eu falo maiores, é maiores mesmo, em extensão. Ele era um império totalmente voltado a expandir seus territórios, ou seja, eles estavam em constante conflito com outros povos para expandir o seu território. Então era voltado realmente a essa parte de violência, de guerras, ok? Destaque aqui para 3 carinhas, eu vou acrescentar mais um, que é o Xerxes, mas eu vou citar aqui um pouco sobre eles. Primeiro, o Ciro. O Ciro foi o fundador ali da Pérsia, né? Depois nós temos o seu filho, que é o Cambises, e posteriormente nós temos o Dário I e o seu filho também, que é o Xerxes. Falou do Ciro, nós estamos falando da fundação. Cambises, que é o seu filho, vai ali construir algumas coisas, vai também separar tudo isso daqui em satrapias, que é como se fossem províncias, porque imagina, um reino tão grande tem a necessidade de separar em regiões, de separar em satrapias para melhor organizar, que cada um era governado por um sátrapa, beleza? Depois nós temos a chegada de Dário I, que aqui você vai lembrar das guerras médicas, que a gente vai conversar melhor lá na parte da Grécia. Então, Dário I e o seu filho Xerxes está relacionado com a guerra contra a Grécia, nas guerras médicas, que, como fala a história, eles acabaram perdendo para os gregos. Uma coisa muito importante, lembra que os persas eles estão em constante expansão, ou seja, eles estão conquistando cada vez mais povos. E uma coisa que a CESP gosta de cobrar é essa política de tolerância religiosa. Os persas eles eram muito tolerantes relacionados à religião e à cultura dos povos. O que é que eles pediam em troca? Resumidamente, eles iam lá, dominavam aquele povo e diziam, ó, eu tenho uma tolerância aqui religiosa e cultural, você pode acreditar nas suas crenças, pode acreditar na sua religião, contanto que você não me traia, ou seja, que eu tenha confiança em você, que você jure lealdade a mim e que você pague impostos para mim, ok? Então ele fazia essa política de tolerância com base nessas respostas.
de confiança e de impostos, beleza? Um exemplo aí bem claro é a libertação dos judeus pelos persas. Como eu falei, uma administração muito eficiente, que é a divisão em províncias, que eram chamados satrapias. Falando sobre a religião dos persas. A religião dos persas era o zoroastrismo. O que era isso? Cuidado não confundir com politeísmo. Politeísmo, eu falo de vários deuses. Zoroastrismo, eu estou falando de uma dualidade somente, que é o bem lutando, combatendo o mal. Essa dualidade de combate entre o bem e o mal, beleza? E claro, como nós temos uma região muito grande, já temos ali a divisão em províncias, nas satrapias. Mas para eu poder me deslocar de uma região até a outra, foram criadas também as chamadas estradas reais, que eram estradas de pedras para facilitar esse transporte entre as satrapias. E claro, também a parte do comércio, a utilização de moedas, que pode ser cobrada para você na banca CESP, beleza? Dicas também para a prova Sebrasp relacionada aos persas. Cuidado com pegadinhas sobre intolerância religiosa. Eles não eram intolerantes, eles eram bastante tolerantes. Diferenciar zoroastrismo e religiões politeístas, como eu acabei de citar. Atenção ao modelo administrativo eficiente, como as satrapias e a estrada real. As guerras médicas, que foram as disputas contra os gregos, são cobradas com frequência. E o fim do império se dá com Alexandre o Grande, ou seja, se dá ao declínio do Império Persa com a queda para os macedônios. Beleza? Então, tentei resumir aqui o que pode cair relacionado a persas. O resumo máximo que eu tenho para você falou de persas, eu vou lembrar de expansão territorial. Ok? Vamos para a próxima. O próximo é os chamados fenícios, o povo fenício. Falei de fenício, a primeira coisa que você vai lembrar é expansão comercial marítima, beleza? Ele era relacionado a uma expansão comercial marítima. Ou seja, como eles não tinham rios, igual aos persas, eles não tinham rios ou um solo muito fértil, o que é que eles faziam? Eles apelavam os persas para expandir seu território em batalhas e os fenícios preferiam sair mar adentro em busca de comércios em outras regiões. Ok? Então, falou de fenícios, eu falo de parte marítima. Então, vamos lá. Localização faz parte aqui do atual Líbano, é uma região litorânea, por isso que foi muito importante essa parte comercial e marítima, e montanhosa. Olha a justificativa de não ter um terreno fértil. Era uma região montanhosa, não era propício para a agricultura. Então, civilização, comércio e marítima sem unidade política, ou seja, uma unidade descentralizada. Ok? Fundações de colônias, destaque para Cartago, li errado. E aqui, se eu falar de fenício, duas coisas podem cair na sua prova. A primeira é comércio marítimo e a segunda é a criação deles do alfabeto fonético, que hoje em dia nós temos vários sistemas que são baseados no alfabeto fonético fenício. Beleza? Então preste bastante atenção. Falou de fenícios, eu falo de comércio marítimo e eu falo de alfabeto fonético. Era uma religião também politeísta, ligada às forças da natureza e sacrifícios humanos. Muito pouco cobrado isso daqui. E claro, o que era comercializado? Nós temos produtos como púrpura, vidro, cerâmica e tecidos. Beleza? Destacando fenícios, comércio marítimo e alfabeto fonético. Principais legados. Aqui é um resumo de tudo que a gente citou no dia de hoje. Lembrando que nós temos escritas antigas, como a escrita cuneiforme e hieroglífica. Cuneiforme é a escrita ali dos sumérios, povos mesopotâmicos. Hieroglífica, nós estamos falando dos egípcios, que, claro, a escrita hieroglífica era uma escrita um pouco mais complexa, né? Nós temos outros tipos de escrita, que eram uma para o povo, que era uma mais simples, que é a hierática, e nós temos também a hierática era para o comércio, também para o povo, mas era para o comércio mais simples. E nós temos uma para o povo em geral, que era a demótica, beleza? Falou de comércio, eu utilizo a hierática. Falou do povo em geral, para a utilização do povo, nós estamos falando da demótica. E a mais complexa, né, era a hieroglífica. Fechou? E claro, o alfabeto fenício também não pode ser deixado de fora. Segundo ponto,
códigos de leis, como o Código de Hammurabi, criado pelos babilônicos, e primeiras formas de Estado centralizado. Religião como base do poder e organização social. Falei de religião, a principal que você vai lembrar é o Egito, porque é o que tinha mais fortemente ligado isso, ok? E claro que dentre essas outras que eu falei, temos outras também ligadas a ele. Um exemplo, os hebreus. Os hebreus é o único povo ali, daquela região, que sempre foi monoteísta, ou seja, acreditava somente um único Deus, beleza? Então esse é um povo, tem a sua história a ser contada, mas eu conto mais a história dele de uma forma secular, de uma forma auxiliar, porque ele sempre estava sob o domínio de algum povo, sob o domínio dos egípcios, como a gente vê na Bíblia, domínio dos persas e por aí vai, beleza? Então os principais que podem cair são esses que eu citei. Domínio da agricultura e do comércio marítimo, tolerância e organização administrativa, persa como modelo. Lembrando que são os persas que têm essa tolerância. Ok? E aqui vamos iniciar o estudo aqui das nossas questões, que é um resumo bem básico do que caiu aqui pra gente, beleza? Vamos lá. A civilização egípcia desenvolveu-se de forma centralizada, sob o comando do faraó. Até aqui, perfeito, né? Se ele não especificar, em geral, ela é centralizada assim. Que acumulava funções políticas e religiosas, sendo considerado uma divindade. Isso daqui está corretíssimo, está perfeito. Está contando como é que a civilização egípcia foi em sua maior parte da sua história, beleza? Quando ele não está especificando o que é o início, você vai na sua generalização, que é o quê? Uma civilização egípcia centralizada, acumulava funções políticas e religiosas. O que significa isso? As duas funções política e religiosa estavam em um cara só, que era o faraó. Então aqui está perfeitinho, tudo correto. Vamos para a segunda. O Código de Hammurabi, vamos falar agora sobre a região da Mesopotâmia, criado na antiga Fenícia. Aqui já estamos com um erro. Código de Hammurabi, falamos de Babilônia, e a Babilônia ficava na Mesopotâmia. Foi uma das primeiras formas conhecidas de legislação escrita, perfeito, baseado no princípio de proporcionalidade entre crime e punição. Tá tudo perfeito. A única coisa que está errado é porque não foi a civilização fenícia, e sim a civilização mesopotâmica, mais em específico, a civilização babilônica, ok? Então tá errado. O Código de Hammurabi é babilônico e não fenício. Perfeito. Terceira, os persas organizaram seu vasto império por meio de satrapias. Perfeito até aqui. Satrapias eram as províncias que separavam essas regiões, né? Essas regiões do Império Persa. Regiões administradas por governadores que deviam prestar contas diretamente ao rei. Então, aqui está perfeito. É como era separado essas satrapias. Como eu falei, tinha ali o seu governador, que era o sátrapa, que ele mandava ali para o rei os impostos e por aí vai. Beleza? Quarta, a religião egípcia era monoteísta. Lembra, se ele não especifica que foi um pequeno período, está errado. Por quê? Na sua maior parte, a religião egípcia era politeísta. Então, está errado. E estava baseado no culto exclusivo a Ra, o deus do sol. Então, está errado. Ela era exclusivamente politeísta. Agora, por um breve momento, como vem falando ali, ela teve uma tentativa monoteísta, mas não vamos generalizar aqui, beleza? Em todo o seu tempo foi o quê? Foi politeísta. Em um pequeno período foi monoteísta. Então, está totalmente errado essa questão. Quinta, a escrita cuneiforme foi utilizada por diversos povos da Mesopotâmia. Perfeito? E é considerada uma das primeiras formas de escrita da humanidade. Os sumérios foi o primeiro povo que eu apresentei para vocês. Então, ele foi um dos primeiros povos ali a serem fundados. E também, como ele começou a ler a escrita, então foi uma das primeiras formas de escrita da humanidade. Sim, tudo corretinho. Sexta questão. Os fenícios destacavam-se pelo desenvolvimento de um império militar. Eu falei disso? O que eu falei? Falei de fenício, eu estou lembrando de comércio marítimo. Eu estou falando também de escrita do sistema de numeração, fenício, beleza? Então, toma cuidado. Então, não foi relacionado ao militarismo. Quem foi ligado ao militarismo foram os persas. E pela construção de pirâmides como forma de culto aos seus líderes. Então, duas coisas erradas aqui. Também não está relacionado às pirâmides. Pirâmide é Egito. Então, está errado. Além de eles serem descentralizados,
eles eram comerciantes e não construíram pirâmides. 3 erros aqui, ok? Sétima, o zoroastrismo. Nós estamos falando de uma religião. Religião de quem? Do Império Persa, perfeito. Era dualista. O que é dualista? Nós temos ali a representação de 2 deuses, né? Um era do bem, que combatia o do mal. Pregava a existência de um constante conflito entre o bem e o mal. Tá tudo perfeito aqui nessa sétima também. Foi exatamente o que eu expliquei sobre o zoroastrismo, ok? Oitava questão. A economia dos povos mesopotâmicos era baseada principalmente na agricultura irrigada, perfeito, facilitada pela proximidade dos rios Tigre e Eufrates. Falei de Mesopotâmia, eu estou falando de 2 principais grandes rios, Tigre e Eufrates. Então, questão perfeita. Nona e penúltima questão. Os fenícios criaram um alfabeto fonético. Até aqui está tudo perfeito. Falei de fenício, comércio marítimo e alfabeto fonético, composto por consoantes que influenciou diretamente os alfabetos grego e o alfabeto latino. Tá perfeito. Como eu falei, ele influencia diretamente grandes outros sistemas de numeração. Um exemplo deles seria o alfabeto grego e o alfabeto latino, ok? E a nossa última questão, para finalizarmos a nossa aula. Ao contrário das demais civilizações orientais, os persas não construíram estradas, nem desenvolveram moeda própria. Lembra que eu falei? Na aula, eu falei exatamente o contrário disso daqui. Ao contrário das demais civilizações, os persas construíram estradas, porque era uma região muito grande, então eles precisavam se deslocar de um local para o outro. Então, para facilitar, construíram estradas de pedra. E, claro, também desenvolveram moeda própria, quando utilizavam para o comércio entre eles, ok? Então, tá tudo errado. Construíram a estrada real e usaram moeda como meio de controle comercial. Beleza? E, resumidamente, é isso. Tentei resumir aqui essa aula de uma forma rápida, de uma forma prática, que é também para vocês não perderem muito tempo nessa parte, tá? Porque foi prometido lá em 2021 que ia cair bastante sobre isso daqui, mas não caiu tanto. Então, vamos focar no que realmente vai cair, que é ali a parte do Brasil. Tentei aqui dar uma introdução bem breve com o que pode cair para vocês, com questões práticas, com questões que revisam. Então, as aulas vão ser assim, aulas práticas, vídeos rápidos, que é realmente para vocês revisarem esses assuntos essenciais para a prova de vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Dê um feedback, é muito importante vocês passarem esse feedback, porque se eu estou errando em alguma coisa, se está faltando alguma coisa, vocês querem mais questões, um conteúdo mais detalhado, eu posso trazer aqui para vocês também. Então, fico aqui à disposição, mandem aí nos comentários, mandem aí nos grupos, que aí eu consigo ver os feedbacks e passar um conteúdo melhor para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, até mais.